Porque você tem que acompanhar o paciente perto. Você tá fazendo quase que um teste terapêutico, né? Assim, você vai começando aos poucos, vai sensibilizando e você vai acompanhando. E eu acho que isso também é parte do tratamento, né? Esse acompanhamento próximo, né? Essa relação médico-paciente, eu sinto ela muito mais próxima nos pacientes com cannabis justamente por isso, e ainda mais que os pacientes eles não sentem muito seguros, porque é uma medicação que eles não conhecem, eles provavelmente já foram em algum médico que falaram que não, e aí eles ficam com medos, então eles sempre precisam, assim, entrar muito em contato, acompanhar de perto realmente, né, para ver como que vai reagir, né, como que vai... Por isso que eu sempre explico que às vezes não vai ser na primeira tentativa de óleo que a gente vai encontrar o óleo, a dosagem, mas que é uma questão de ajuste, né? Como eu falei, a gente tem muitas opções, Sim. Tanto de fitocannabinoides como de terpenos, veículos, enfim, muitas coisas. Então, até você encontrar realmente o que é adequado para o paciente, isso pode levar um tempo, né? Até mesmo depois que encontra, existe a necessidade de acompanhamento, porque muda. Eu tiro pela mamãe. Mamãe tem Alzheimer há 14 anos, já há 4 anos ela usa cannabis, mas já usou vários, né? Porque, vamos ver esse aqui que vai melhorar nisso. Aí usa, melhora. Vamos tentar esse aqui que vai melhorar nisso. Agora mesmo ela melhorou a fala com a introdução do THC, que ela não usava THC. Então, assim, precisa realmente de um acompanhamento e essa mudança é natural. Agora, isso a gente não consegue com remédios alopáticos, né? Aquela receita engessada e pronto. Vai ficar com efeito colateral, tira. E uma coisa importante que você falou sobre que é uma medicação cara, hoje em dia, né, eu, pelo menos pelo que eu observei comigo, com a minha mãe, ela tomava quetiapina, memantina, donepezila, medicação para pressão, e entre outras coisas que, se você for botar na balança custo-benefício, não é mais caro. Sim, né? sim. E hoje em dia, o primeiro óleo que a mamãe usou era importado, ele custava mais de R$1.500, um vidrinho. Hoje custa menos de R$600. E não existe medicações para uma pessoa, porque você não vai tomar uma medicação. Geralmente, né, infelizmente, tomam várias. Eu tenho pacientes que tomam 25 de quetiapina de manhã, 50 à tarde, 150 à noite. Gente, eu fico louca. E aí, com o efeito de colateral de aí começa a passar outros também. Aí toma mais. Isso, né? Eu só tô falando de um que é o vilão para mim, né? É o vilão. Porque eu tenho uma história muito ruim com esse antipsicótico. Então, assim, não é mais uma questão de grana, né? Porque você toma tanto que custa até mais, não é verdade? Mas, às vezes, até algumas medicações dessas, né? Você consegue ir no SUS, nem que seja no alto custo, né? Sim. E a cannabis ainda ela é bem restrita, né? Hoje em dia, em São Paulo, você consegue, né? Mas não para todas as doenças. Todas. Na verdade, quase nenhuma. Eu estava até conversando com um psiquiatra do SUS, né? E que a gente estava falando sobre isso, porque os diagnósticos que são tão restritos ali, né, porque não é só epilepsia refratária na infância, mas são dentro de síndromes que tem um diagnóstico muito difícil, principalmente, né, quando a gente fala em SUS, que é difícil conseguir uma vaga com um neuropediatra para passar, então, para chegar nesse diagnóstico, para conseguir a cannabis, então é um processo complicado, assim, né? E era uma coisa que deveria estar acessível a todo mundo, né? Sendo que, assim, o Rivotril custa R$4. Então, infelizmente, aí deixa a pessoa dopada, dependente. Com demência, nossa, vários pacientes que têm demência, uso crônico, né, dessas medicações. Exatamente. Tarja preta, então... Mas eu acho que, assim, esse tipo de programa que a gente está fazendo serve para isso também, para informação e para as pessoas terem consciência, porque você tem o direito de escolher a medicação que você quer usar. Você tem o direito, você não precisa. O médico falou isso, não, eu não quero isso não é bom, eu sei que não é bom. Pede a comprovação científica que esse antipsicótico
é comprovadamente para a doença de Alzheimer? Não tem, porque não é. Não é verdade? Exatamente, pelo contrário, né? Tem até comprovação que ele é maléfico, né, para isso, né? Que ele aumenta o risco de queda, piora a demência, piora a locomoção, enfim. Exatamente. 1 minuto que eu quero falar com você. Você sabia que 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Como é que essas pessoas podem ter acesso a cannabis medicinal se uma consulta gira em torno de R$300? O óleo, mais ou menos R$500. Ah, mas para isso tem a Santa Caia, que é o nosso patrocinador, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal. E sabe para que é isso? Para facilitar o seu acesso no tratamento com cannabis. E aí, gostou desse corte com a doutora Letícia sobre a saúde da mulher? Muito bom, né? Não deixe de ver os outros cortes, porque tem muita informação que você não pode perder. E outra coisa, se inscreva, ative o sininho, comente e curta. Isso vai ajudar muito a gente.